Saudações, vidreiras! O assunto hoje é escritórios. Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Que bom que você está aí do outro lado nos assistindo. Bom, o setor vidreiro pretende qualificar e valorizar o máximo de vidraceiros possíveis e, com isso, expandir o mercado. Essa aula é a 8ª aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros. E o assunto hoje é escritórios. A versatilidade do vidro usado em escritórios. Bom, os escritórios normalmente são ambientes corporativos. Só que é o seguinte, hoje existe uma modalidade não tão nova assim, mas que tem se aperfeiçoado devido ao... Primeiramente, hoje existe uma tendência muito forte das próprias indústrias, empresas, etc., incentivarem seus funcionários a trabalharem em casa. Bom, eles alegam que isso gera uma satisfação, isso gera mais tempo com a família, mas na verdade isso acaba gerando uma economia para as empresas. Esses dias eu estava assistindo uma reportagem onde a empresa ela tinha, se eu não me engano, 30 espaços, né, para as pessoas trabalharem, mas só que ela tinha 100 funcionários. Então eles faziam um sistema de rodízio. Todos os dias tinha 30 pessoas trabalhando, mas na verdade, naquela empresa, todos os dias tinha 100 pessoas trabalhando. Ou seja, 70 pessoas estavam trabalhando em casa. Então isso é uma tendência muito grande de acontecer e atualmente nós temos o famoso home office, que é o escritório em casa, principalmente, né, porque existe essa questão das empresas mandarem os seus funcionários trabalharem um pouco em casa e também existe essa questão, por exemplo, da crise. Eu tenho alguns conhecidos que pagavam em aluguel 800, 1.200 reais de aluguel em um escritório e de repente o cara fazia um design, é um arquiteto, coisa e tal, ele falou, meu, vou, né, conforme a crise, vou me desfazer do meu escritório e vou trabalhar em casa. E aí vai surgindo oportunidades. Então, assim, é bem aquela questão, né, da gente fala aquele ditadozinho assim, se você tirar o S do crise, fica CRI. Realmente, se você for analisar bem, uma coisa vai gerando a outra, né? Uma coisa, existe uma crise ali, mas em compensação, enquanto um chora, o outro vem de lenço. Então a gente tem que estar o quê? Atento às oportunidades, porque querendo ou não, essa questão da crise acabou abrindo um grande espaço para a gente, por exemplo, servir as pessoas que estão se desfazendo do seu escritório e estão vindo trabalhar em casa. Então, como que a gente pode levar o nosso produto para essas pessoas? Como que a gente pode, com a nossa profissão e com o nosso produto que é maravilhoso, que é o vidro, levar benefício para essas pessoas? Hoje a gente vai falar sobre 2 tipos de escritório. O escritório tradicional, padrão mesmo, aquele que a gente conhece, né, escritório de, sei lá, um consultório dentário ou de uma empresa, etc e tal, e o home office, que é o escritório dentro de casa. Legal? Bom, o primeiro item que a gente vai falar nessa aula é o balcão. Vamos pensar que você vai num escritório de advocacia. Você nunca já entra na sala do advogado, você tem ali uma recepção e, inevitavelmente, essa recepção quase que sempre terá um balcão. Mas repare o seguinte, o balcão, né, normalmente os balcões, eles são confeccionados principalmente de madeiras, né, ou MDFs, etc e tal, e de pedras, granitos e mármores. Mas vamos falar um pouco sobre os granitos e mármores.
Repare bem, amanhã quando você for a algum escritório, você vai perceber o seguinte, se esse balcão que tiver nesse lugar, pode ser qualquer lugar, numa padaria, qualquer lugar, se você vê um balcão lá, você vai reparar o seguinte, repare nas marcas de gordura que tem nesses balcões. Isso é inevitável. As pessoas chegam ali no balcão, se debruçam ali para conversar com o recepcionista, para trocar uma ideia, para perguntar onde é o apartamento tal, onde é o escritório tal, e ali já deixa a sua marca, aquilo ele vai acumulando, não sai. Então, olha só a vantagem que o vidro tem sobre as pedras. O vidro, a pessoa deixou seu braço gordurento lá, passou um paninho, ó, tá chique, acabou, não tem mais sujeira. Já as pedras absorvem. E não preciso nem falar que perante a madeira o vidro tem muitos benefícios, como por exemplo, o vidro ele é tolerante à água, à umidade, ele não solta as bordas como acontece com as madeiras. Os balcões, eles podem ser construídos de várias formas. Então, não é muito usual, mas pode ser balcões, por exemplo, incolores, ou você pode ter um balcão opaco na parte inferior e incolor na parte superior. Você pode ter balcões espelhados, de espelhos mesmo, ou balcões refletivos, com vidros refletivos, pirolítico, etc e tal. E você pode ter balcões também decorados, opacos, por exemplo, pintado com uma cor que represente aquela indústria, aquela organização. Então, os balcões, eles são a peça-chave de toda a recepção, entre aspas, de todo o escritório. Sempre um escritório tem que ter uma salinha de recepção que acaba sendo uma sala de espera. Às vezes, a sala de espera, dependendo de qual é o motivo, de repente uma advocacia, ou um dentista, onde a pessoa está nervosa para poder ser atendida, ou um médico e tal, se você tem ali um aquário na recepção, primeiro, já chama a atenção, as pessoas vão ficar ali, querendo ou não, mais calmas com aquele aquário, né? O aquário por si só ele já traz uma certa serenidade para o ambiente, uma calmaria, além do que ele tem um fator muito interessante que é a questão da decoração. Eu não sei se você assiste, mas existe um programa que passa no Animal Planet, acho que é assim que fala, chama-se Com Água Até o Pescoço. É uma dupla americana, eles se especializaram em aquários, mas os aquários deles são de acrílico. Mas por que não? A gente tem empresas aqui no Brasil que são especializadas em aquários. E você vê que os aquários são utilizados para todas as finalidades, desde das finalidades comerciais, como as finalidades, por exemplo, residenciais. Existem caras que querem fazer alguma comemoração de alguns anos ou lançar algum produto, eles vão lá e compram um aquário e é muito caro. Aquilo é muito caro, mas as pessoas querem, porque a interação que você tem com a natureza, com a água, com os peixes, é ímpar, é uma sensação ímpar de fato. Bom, e continuando ainda falando, né, em questões de aquário, água, coisa e tal, eu venho apresentar para você também a terceira opção, que são as cortinas d'água ou espelho d'água. É muito interessante perceber que as cortinas d'água também têm vários benefícios. Por exemplo, não sei se você já percebeu que a cortina d'água ela traz uma certa imponência ao local. Porque existe algo de movimento, algo de vivo ali, a água, o som da água, o movimento. Então assim, eu não sei, mas sempre quando eu vejo uma cortina d'água, eu percebo uma imponência, né? Lembra uma cachoeira, uma queda d'água, lembra algo grande, algo forte, algo intenso. Tem essa questão. A outra questão também é o fator translucidez, vamos dizer assim, né? Que é o fator que esconde, mas não esconde. Que tá ali, mas não tá. Então, essa questão da água, por exemplo, ela traz um ambiente abstrato, um ambiente lúdico, porque você tá vendo o negócio ali atrás mais ou menos. Então, por exemplo, quando você, sei lá, tem um consultório e aí você quer trazer um nível de transparência, um nível de confiabilidade, você coloca um espelho d'água e, bom, fica bem interessante. Além da questão, como eu sempre falo, a questão da umidade. Então pensa bem, você tem ali um espelho d'água, uma cortina d'água na recepção. Você já não pode ter, por exemplo, um balcão de madeira, entendeu? Então o ideal é que seja de vidro. E essa questão, por exemplo, hoje fez muito calor aqui na minha cidade, mas muito calor. E assim,
essa questão da própria evaporação da água já traz aquele clima de refrescância. Na verdade mesmo, só o fato de você ouvir o barulho e já ver a água já traz uma certa refrescância, porque isso acaba ativando um sistema psicológico. Então é muito interessante uma cortininha d'água, seja uma grande ou uma pequena, sempre ajuda. Existe um item que não pode faltar em recepções, lembrando que a gente está falando de escritório, mas todo escritório tem uma recepção, são os revisteiros. E ainda dentro dessa questão de revista e coisa e tal, existe também as mesas de centro, que é normalmente onde ficam as revistas, né? Em recepções, normalmente é onde ficam as revistas. Mas olha para você ver que interessante essa mesa de centro. Perceba que a mesa de centro ela é linda, ela é toda modelada e o próprio pé dela se tornou um suporte para organizar as revistas. Olha só, um objeto também decorativo que não falta nas recepções são os aparadores. Normalmente os aparadores são confeccionados para colocar, por exemplo, um filtro de água, são confeccionados para colocar peças decorativas, são confeccionados para colocar algum prêmio que a empresa ganhou. Hoje, por exemplo, eu estive visitando uma empresa e é bem interessante, quando você chega na recepção, você vê aquele monte de premiações que aquela indústria recebeu e ficam todos em cima de um aparador. Fica bem decorativo, bem legal e é uma peça muito funcional, onde você pode utilizar a sua criatividade e fazer de vários modelos, utilizando o vidro de várias formas, né? Ou seja espelhado, seja espelho, seja incolor, se você não quiser interferir no visual do ambiente, seja pintado, seja serigrafado, seja acidado. Bom, aí fica da sua criatividade. Um outro objeto que não faltará nunca, né, em nenhum ambiente desse mundo, são as prateleiras. A prateleira, ela serve para N funções, seja para poder armazenar, né, para poder apoiar um prêmio que a empresa ganhou, um item histórico, ou sei lá, qualquer outra coisa que seja necessário aí um suporte e que não ocupe o espaço, né, o espaço baixo, que a gente chama que é aquele espaço onde a gente passaria. Então, se você não quer colocar de repente um aparador que você acha que vai gastar um espaço desnecessário, sobe e utiliza a prateleira. E praticamente o irmão da prateleira sempre são os nichos. Mas, olha para você ver, os nichos eles podem ser os nichos de parede e existe um tipo de nicho que está sendo muito utilizado também na arquitetura moderna, que são os nichos de coluna. Olha só como é interessante e acaba sendo um objeto muito decorativo e funcional. E o que não pode faltar jamais em nenhum consultório, em nenhum escritório ou em nenhuma recepção são os quadros. De repente o quadro que vai abrigar ali o momento histórico daquela organização, que vai abrigar ali os certificados de conclusões de cursos e coisa e tal. Então, ou até mesmo alguma mensagem ali, alguma publicidade da própria indústria. Então, assim, o quadro também ele tem N funções dentro de uma recepção ou de um escritório. Existe um estudo que diz que as plantas no ambiente de trabalho, elas trazem muitos benefícios. Foi feito um estudo onde algumas pessoas ficaram encarregadas de ter plantas no seu ambiente ali, no seu espaço. Então, o que foi comprovado é o seguinte: a produtividade aumentou em 12% das pessoas que têm uma planta próxima ao seu ambiente, na sua mesa ou ali, né, no lugar ali próximo onde ela está. A produtividade dessas pessoas que tinham uma planta ali próxima aumentou em 12%. Isso é um estudo que foi feito. Então, bom, vamos na vibe desse estudo. Se o ideal é ter plantas no nosso ambiente de trabalho, como que a gente vai armazenar essas plantas? Tem que ser algo interessante, tem que ser algo bonito, algo que combine com a realidade daquele escritório. Então, aí a gente pode explorar muito bem os cachepotes. Um outro item que jamais faltará em um escritório são as mesas. As mesas normalmente é o local de poder. Bom, todo mundo precisa de uma mesa. A secretária tem uma mesa, né? Todo mundo tem a mesa. Mas a mesa do chefe é um local de poder. A cadeira, a gente sempre fala, não, eu quero a cadeira do chefe. Então, a cadeira e a mesa é um local de muita imponência.
Então por que que o chefe vai ter uma mesa mais ou menos? Por que que a gente não pode oferecer para ele uma super mesa? Uma mesa muito bem feita, com vidros decorados, modelados, uma mesa exclusiva. Chefe, você lutou tanto para estar aqui, você é único, então você merece uma mesa única. O que é legal das mesas, né, é que isso agrada gregos e troianos. Você pode fazer uma mesa muito bonita, muito clean ou muito chamativa, muito moderna para a recepcionista, e você pode fazer uma mesa totalmente diferente para o chefe. Bom, independente do cargo que a pessoa ocupa, com a sua criatividade você pode fazer muita coisa. Como eu digo, você pode fazer uma mesa incolor, você pode fazer uma mesa decorativa, como a gente viu na cozinha lá, por exemplo, tinha uma mesa com uma base e areia dentro, aquilo é lindo. De repente, ao invés de areia, pode ser os próprios objetos que aquela empresa comercializa, ou partes de objeto, ou então pegar um objeto, como a gente mostrou na questão da garagem, né? Que o cara utilizava um motor para ser suporte, de repente pega uma peça, né? Como tinha... Lembra? Tinha uma novela que era a Rainha da Sucata, que ela tinha metade de um carro ali como uma mesa? Olha só. Então é exatamente isso. A gente pode pegar qualquer objeto, coloca ali um tampo de mesa, pronto, já virou uma mesa exclusiva. E aí, coloca um tampão de 19, com acabamento bonito de borda, de repente uma gravação, uma pintura. Olha só, imagine só uma pintura bem delicada. Meu, dá pra fazer muita coisa. Uma oxidação, meu, dá pra fazer muita coisa. Agora um item que jamais pode faltar e que o vidro tem ganhado muito espaço é a lousa. Bom, nós sabemos que, ainda mais num escritório, né? Dependendo do escritório, de repente, de arquitetura, decoração, design, publicidade, sempre tem aquela comunicação, aquelas reuniões, e é necessário que todo mundo veja o que está fazendo, o que está acontecendo, prazo, coisa e tal. E no momento de reuniões, a escrita tem que ser muito dinâmica. Então, olha só, o vidro, ele serve justamente para essa função. Ele é higiênico e é decorativo. E assim, 4 prolongadores. Olha só. Olha essa peça. 4 desse, você tem uma lousa. E olha só. Então, a higiene, né? Escreveu lá, lembra que eu falei em cozinhas? A gente pode utilizar giz, mas giz tem pessoas que têm alergia, irrita. Giz é cal, giz faz mal. Então, o cara colocou o canetão ali, apagou, tá limpo, já é um objeto decorativo. Bom, e dentro dessa realidade, olha só que legal, olha que interessante é isso. Se você utiliza o vidro como uma lousa, se você coloca uma película por trás desse vidro, essa lousa ela pode ser uma lousa para poder escrever e também um projetor. Lembra lá que a gente conversou lá em quartos, por exemplo, daquelas telas de projeção com vidro? Então é isso. É isso, você pode ter uma multifunção para uma placa de vidro que você vai pagar aí, sei lá, 200 conto e pode vender por 1.500. Porque não é o metro quadrado do vidro, é o benefício que traz. Quem já ofereceu isso? Esse tipo de lousa aqui, ele pode ser tanto uma lousa para escrever, quanto uma base para projeção, quando o cara estiver dando as palestras, quando o cara estiver dando os treinamentos dele lá. Olha só, qual é o palestrante que não quer mostrar ali a projeção na lousa e já rabiscar em cima? Imaginou? Olha só, o cara está projetando ali e já está colocando a seta, já está rabiscando, já está fazendo as anotações. Entendeu? Virou a projeção, apagou, tá limpo, tá novo. Aí você pode fazer, por exemplo, não só uma lousa comum, você pode colocar luzes atrás, usando um LED ou outro tipo de luz. Olha só, olha como é amplo. Se a gente for ficar conversando só sobre lousa, a gente vai fazer uma aula sobre lousa. Sobre qualquer um desses itens, a gente vai dando uma pincelada que é para você, né, depois ficar aí caraminholando aí na sua casa, depois o que você pode fazer dentro daquele produto. Mas assim, a gente vai falando, ó, dá para colocar uma lousa, dá para colocar uma mesa, dá pra colocar um cachepó, e aí você depois vai afinando as ideias. E o irmão da lousa, que pode ser feito de diversas maneiras, tem também a questão do revestimento de parede. Então, olha só, da mesma maneira que você tem ali uma tela, né, uma lousa que serve para poder você projetar ali os seus slides, você também pode revestir sua parede como decoração e escrever nas paredes.
Olha que legal, olha a liberdade, ainda mais esse pessoal que é mais modernão, esse pessoal de publicidade, de arquitetura, imagine só que legal o cara poder sair rabiscando a parede inteira. Dá pra ele contar a história da propaganda na parede. Por quê? Porque ele pode rabiscar tranquilo, depois apaga. Olha como isso é legal. E nesse mesmo conceito de revestimento de parede, você pode utilizar também a comunicação visual. A gente sabe que dependendo de alguns escritórios, a comunicação ela é alterada mensalmente. Então, ao invés do cara fazer pinturas na parede, de repente com uma tinta que depois ele vai ter que pintar a parede novamente, ele faz todo esse trabalho no próprio vidro. Já fica um ar, né, de verniz, fica bonito e ali ele tem toda a facilidade para poder remover e colocar novos adesivos, etc. e tal. Um item que normalmente não falta, principalmente quando a equipe é grande, são as divisórias. Por que a divisória de vidro ela agrega muito benefício? Porque normalmente as divisórias de escritórios, com raras exceções, é necessário que você limite, né, o espaço físico, mas não limite a visão. E é até importante muitas vezes, né, e até muitos chefes fazem questão de que que ele tenha ali uma certa restrição, por exemplo, quando ele está falando no telefone, ele não quer que ninguém ouça as conversas, mas ele quer ver tudo. Ele quer estar ali, ó. O chefe, né? Ele quer estar no meio do castelão dele lá, com a cadeirinha dele giratória, girando e vendo o que está acontecendo. Então, quer algo melhor do que uma divisória de vidro? E, obviamente, que essas divisórias dá para ser realizado com vários sistemas, né? Por exemplo, você pode fazer uma divisória que vai te dar uma abertura ampla com o sistema da Alclean, né? O SGI, lembra? Que não tem a necessidade de embutir o trilho inferior, porque não tem trilho inferior, então são só furos, onde você faz ali o travamento, né, do trinco com o próprio pé, então você não tem que ficar agachando para poder travar. Bem interessante também, porque assim, é muito comum em escritórios você utilizar aquela sala de reunião poucas vezes. Então, não é necessário você ter uma sala de reunião só para fazer reunião, né? Porque nem tem tantas reuniões assim. Então, o que muitas empresas fazem? Eles colocam algumas portas que tem uma abertura muito ampla e sempre fica aberta. Caso precise fazer uma reunião, eles fecham. Não é assim que acontece? Normalmente é assim. Então, olha como isso é interessante. E nada melhor do que o vidro. Mas, por exemplo, vamos supor que o seu cliente não quer realizar com um sistema de abertura ampla. Você pode fazer o sistema tradicional também, com o kit engenharia da L, por exemplo. Você pode usar o kit engenharia da L e as ferragens da L, onde você dá um certo glamour para aquela porta. E o que é legal? Sendo de vidro, o cliente ele pode adesivar, por exemplo. Ele pode falar assim, ó, vamos pintar, né? Vamos fazer uma pintura. Mas aí, de repente, ele fala, não vamos pintar não, vamos colocar um adesivo porque amanhã a campanha muda, eu quero personalizar a divisão da sala com um adesivo personalizado. Adesivo. E o que é melhor para adesivar do que vidro? Não tem outro material melhor do que o vidro. Porque amanhã depois, eu quero adesivar, beleza. Eu quero que fique opaco, quero restringir a visão, beleza. Agora eu quero que fique tudo transparente. Eu quero ter a barreira do som, mas eu não quero ter a barreira visual. Beleza também, o vidro também faz isso. Mas existe uma tecnologia pouquíssimo explorada no Brasil, que são os painéis de LCD. Normalmente a gente conhece como vidro opacado eletronicamente. Então, né, é uma tecnologia que tem um botãozinho ali ligado, né, na eletricidade normal, e aí quando você olha está incolor. Se você apertar o botão, ele fica opaco. É vice-versa, né? Na verdade, assim, eu acho que ele é opaco, quando você aperta o botão ele fica incolor. Bom, acabei de falar para você também sobre as divisórias, né? Mas existe também, muitas vezes, os escritórios que são muito grandes. E por algum motivo ele tem que ser repartido. Por exemplo, eu participei esses dias de um evento onde era um espaço muito grande, né? Mas teriam que ter ali 3 eventos simultâneos. Então, o espaço ele já era preparado para aquilo, porque ele tinha ali sistemas deslizantes
e retráteis, né? Então, assim, quando aquilo estava tudo aberto, era um baita de um espaço. Mas aí, conforme ia ter na verdade, iam ter 3 palestras ali. Então, eles fecharam cada um com as suas divisórias e aí ficou tudo tranquilo. Teve como ter os 3 eventos diferentes e um não atrapalhou o outro. Então, sendo esse caso, sistema SGI da Uclean. Uma outra ferramenta muito utilizada em escritórios, principalmente se for escritórios um pouco maiores ou do estilo call center, são os biombos. Então, os biombos, algo um pouco diferente das divisórias, né? Porque a gente está falando de divisórias que vai do piso até a laje. Os biombos não, os biombos eles não têm a intenção de restringir ali nem o som, nada, na verdade é uma demarcação, né? É uma baia realmente. Ó, esse espaço aqui é seu, você não... E assim, o que é interessante, né, que hoje os biombos são feitos de madeira, de material opaco. E não é tão legal assim, porque assim, existe uma cultura que diz que o biombo ele tem que ser fechado realmente para o cara ficar ali concentrado no trabalho. Mas, meu, você ficar ali dentro de um espacinho minúsculo, opaco, cara, não é legal. Então, assim, vamos incentivar o pessoal a colocar, por exemplo, ó, e aquele espacinho com uma plantinha ao lado, para o cara ficar mais animado, para filtrar mais o ar, para render mais, né? Render mais trabalho. E com biombos de vidro, onde o cara pode mudar, de repente, se ele quiser, se ele gostar da ideia, ele adesiva. Pronto. Mas o ideal é que ele coloque vidro. Imagine aquela divisória que nós falamos da sala do chefe, a ilha do chefe. A ilha deserta do chefe. Fechada com vidro em toda a sua extensão, né, em todo o seu perímetro. E aí, uma cobertura de vidro só na sala do chefe. Olha só. Já, assim como a questão das plantas também, que isso é estudo, não é conversa mole não. Já foi comprovado que a luz natural, isso na verdade eu vi um estudo sobre escolas, né? No Brasil a gente não tem muito costume disso, mas nos países europeus, aí, os países mais desenvolvidos, eles utilizam muito a luz natural porque melhora e muito, né, a visão, a energia, o entusiasmo das crianças. Então assim, é muito melhor. Inclusive em fábricas, eu vi uma fábrica da Ferrari, e eles utilizaram esse conceito que eu te falei. Eles encheram a fábrica de plantas e de luz natural. Isso é estudo, isso é sério, é um estudo mesmo, pode procurar. Fábrica da Ferrari, você vai ver que ela é toda cheia de planta, parece uma floresta, e muita iluminação natural. Eles dizem que isso melhorou muito. Além do que, né, imagina, você tem plantas ali, já economiza no ar-condicionado, já filtra o ar, já dá um novo ânimo. Com luz natural, já economizou energia elétrica, já economizou lâmpada, né, artificial. Então, olha só, olha como às vezes a gente não oferece os benefícios para o nosso cliente. E olha só que o vidro, ele é o veículo para todos esses benefícios. Olha só. Então imagine coberturas de vidro em escritórios. Bom, essa cobertura você vai perceber que é uma cobertura de vidro e os pilares são de vidro. Olha só, lembrando que a gente vai ter uma aula só sobre vidro estrutural e entra, por exemplo, esses pilares aí. Olha como isso é interessante. Então lembra que eu falei? Até mesmo na aula passada, onde nós falamos sobre lojas, a gente falou, pô, por que não revestir aquelas colunas feiosas que ficam no meio da loja, com o espelho para poder dar uma disfarçada e ampliar mais a loja. Mas por que não fazer a própria coluna com vidro? E se podemos fazer pilares, colunas de vidro, nós também podemos oferecer para os nossos clientes pisos de vidro. O que é interessante no piso é que ele pode ser um piso que dá uma abertura visual dos andares, né? Ou também um piso que só decorativo, onde tem luzes saindo de baixo, etc e tal. Ou aquele aquário saindo de... Imagina, aquele aquário no piso. Então, N funções. E por último, né, na parte de escritório corporativo, eu queria citar uma peça que eu achei muito bonita e que é muito propícia aos consultórios, né, aos escritórios, etc e tal. São os porta-guarda-chuvas.
Olha só, o cara chegou da chuva, tal, ele vai colocar o guarda-chuva aonde? Onde que ele vai colocar aquele trambolho molhado e muitas vezes feio? Então, por que não ter uma peça decorativa para poder inserir esse guarda-chuva molhado no local ideal que vai organizar e ainda assim deixar o ambiente bonito? E agora falando de home offices. Home office, no caso, são os escritórios em casa. Eu, por exemplo, trabalhei muito tempo em casa e a grande dificuldade que existe de se trabalhar dentro da sua casa é que é difícil separar a vida particular com a vida profissional. Isso é um grande desafio que todos os profissionais que trabalham em casa têm. Então, o que a gente puder agregar para o nosso cliente, que ele se sinta realmente que ele está num ambiente corporativo, um ambiente profissional, vai ser muito benéfico para ele e também para a gente. Então, se a grande dificuldade é separar a vida particular da vida corporativa, da vida profissional, o primeiro item que eu te apresento é a divisória. Então, repare que no escritório tradicional, corporativo, coisa e tal, as divisórias elas servem até mesmo para que o som daquela sala, né, para que o som daquela sala não saia para os funcionários, por exemplo, ouvir. Já no home office, essa função acaba sendo invertida. A ideia é que que o barulho da casa não interfira no profissional. Então assim, de repente o cara tem um ânimo a mais, um entusiasmo a mais, vendo a sua família, seus filhos, tudo bem, mas ele não quer que aquela barulheira, que a gente sabe caso tem criança, né? Que a vida lá fora atrapalhe o que está acontecendo aqui dentro. Então, aí ele pode falar assim, não, eu quero ver meus filhos, mas não quero ouvir o som. Aí ele fecha ali, né, a divisória, fecha a porta. Ah não, agora é um projeto muito importante, eu não quero ouvir som e não quero ver filho. Então, ao invés de ele ficar colocando cortina, ou então até uma persiana externa, ou ele pode utilizar uma persiana interna, ou ele pode colocar, de repente, né, o vidro opacado eletronicamente, ou pode até, se for o caso, adesivar e pintar o vidro, se for o caso. Aí fica a critério dele. Ou seu, né, que vai vender para ele. É muito comum, mesmo que às vezes aquela pessoa pensou num escritório, né? Muitas casas têm escritório. Mas mesmo assim, quando você leva a empresa para o escritório, você sempre esbarra na questão do espaço. Então, os nichos, lembra aquele nicho que eu te falei? O nicho de coluna, por exemplo, é uma solução muito eficiente para poder organizar livros, documentos e não deixar o espaço muito empinhado de coisa. Quando eu comecei a trabalhar na minha casa, eu só tinha uma mesa. A minha mesa ficava na sala. E é muito esquisito, né? Você, tá ali na sua sala, então alguém vem e liga a televisão, ou você muitas vezes liga a televisão. Então, de repente, esse cara nem tem um home office, ele tem só um espaço em algum lugar da casa, de repente um espaço na varanda, um espaço na própria sala. Então, se não tiver como colocar divisórias, coisa e tal, porque vai ser muito invasivo para aquele ambiente, pelo menos o ideal é que ele tenha uma estação de trabalho. Óbvio, né? Da mesma maneira que nós falamos dos biombos lá no escritório corporativo, né, onde você tem um espacinho onde a pessoa fica concentrada, então, de repente, essa estação de trabalho, ela funciona justamente como aquele biombo que vai isolar ele, né, da vida dele, da casa dele, das particularidades da família dele. E, obviamente, o que não pode faltar nunca, seja num escritório tradicional ou no home office, é a mesa, né? Nesse caso de home office,
O ideal é que você forneça para o seu cliente uma mesa que seja fácil dele desmontar, ou que seja fácil dele poder jogar num canto, porque lembre-se, ele está trabalhando na casa dele. Então não tem um espaço tão abundante assim como normalmente tem nos escritórios corporativos. Então, essa é a sacada. Um outro benefício que você pode oferecer para o seu cliente, sempre levando em consideração a questão da organização e da não poluição visual, são também os móveis de vidro. Lembra que eu falei? Bom, o bom do móvel de vidro, principalmente o incolor, é que ele não interfere visualmente. Então, às vezes, né, construir móveis de vidro para o seu cliente, você permite que ele trabalhe num local pequeno, ele sabe que é pequeno, ele está vendo que é pequeno, mas a sensação é que ele é um pouquinho maior. Por quê? Porque os móveis não são opacos e não absorvem um espaço ali visual. Bom, ou seja, então tudo que a gente pode agregar ali no consultório, no escritório tradicional, a gente também pode trazer para o home office. Só que essa diferença, o home office, sempre você tem que lembrar que home office é o cara colocou ali, o cara levou o trabalho para casa. Então, pense na maior dificuldade, isso é constatado, tá? A maior dificuldade que se tem de trabalhar em casa é porque muitas vezes a esposa do cara não entende que ele está trabalhando de verdade. Aí o cara está trabalhando lá, a mulher fala, ah, fulano, vai lavar a louça. Pô, o cara tá ali, cara, trabalhando. Então, assim, tem que ser isolado. Ele está na casa dele, mas ele está em um ambiente profissional. Então, sempre quando você for oferecer algo para esse cliente, pense sempre nessa questão. O que eu posso oferecer que vai facilitar ele isolar da vida pessoal da vida profissional? E existe um item que a gente pesquisou e que tem sido muito utilizado, são as sacadas. Então, normalmente, os apartamentos, por exemplo, quem mora em apartamento já não tem um escritório. Muito difícil você comprar um apartamento que tem um escritório, tem que ser o apartamento. Então, bom, esse cara, sei lá, diminuiu a receita, precisou entregar o escritório. Esse cara vai para onde? É óbvio, ele vai para a sacada. Então, dentro da sacada você tem várias opções de venda. E uma delas, que é a principal, é o envidraçamento de sacada, que você utiliza o kit sacada da Alclean. Então, olha só, mesmo esquema, você já tem a porta-balcão que já existe, né, que separa a sala da sacada. Então, é só fechar ali agora a sacada com vidro e tá tudo certo. Legal? Então, olha só, olha como nós podemos utilizar o vidro também em ambientes corporativos. E você viu que são várias opções e tudo opções simples. Lembrando que existem aquelas opções, por exemplo, no caso do piso de vidro, a coluna de vidro, a cobertura de vidro, que você vai ter que se achegar mais ao arquiteto, ao engenheiro, por exemplo, né? Porque você vai ter que fazer isso com ele lá no projeto. Mas você viu que a maioria dos itens que eu te mostrei são itens de segunda venda. São itens que você pode, mesmo que você chegue atrasado, você ainda consegue fornecer ou oferecer para o seu cliente e realmente mostrar os benefícios do vidro perante os outros materiais. Legal? Meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro. Para nós é um prazer estar fazendo isso com você, né? Esse treinamento tão gostoso, porque nós temos a ideia de valorizar e qualificar o vidraceiro e, com isso, expandir o mercado vidreiro. Legal? Então, até a próxima aula. Você participou da 8ª aula do treinamento de aperfeiçoamento para vidraceiros e até a 9ª aula. E aquele abraço. É nóis!